Bom, então, vamos continuando aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela. Então, se a gente olhar no browse, ele de fato funcionou, tá? No outro vídeo a gente não tinha feito rodar, né? Eu simplesmente reiniciei o Tomcat aqui e ele funcionou. Então, é alguma coisa no cache, aqui, alguma coisa interna. Então, só subindo aqui novamente, tá startado, né? Vamos fazer aqui, ó, localhost, pegar aqui o cliente, tá ali, tá vendo? Vamos pular, não importa o que nós vamos colocar, porque ele ainda não está pegando nada. Esse clique simplesmente vai fazer aquela requisição que eu falei para vocês, né? Pessoal, se nós viermos aqui no network, clicar no botão, ele vai fazer uma requisição, tá vendo? O que voltou lá do servidor foi isso aqui, ó, joão.htcruz.com, João. Tá? É o que voltou. Então, ou seja, a resposta nós imprimimos. Se eu fizer de novo, ó, tem o número 2, ó, tá vendo? 2. De novo, ó, 3, ó. Então foram 3 requisições. Qualquer uma delas que eu clicar, eu posso olhar o header, tá vendo? Olha só, o que foi enviado para o servidor. E ele colocou como form data, como dados de formulário, aquele nome e aquele e-mail. Tá? Então aquele segundo parâmetro que nós colocamos aqui, ó, aquele segundo parâmetro, ele entrou como um dado de form. Tá? E ele foi inserido automaticamente dentro do cabeçalho HTTP por essa função post aqui. Ó. Tá? Então perceba que nós criamos uma chave chamada nome e uma chave chamada e-mail. Tá? Se você observar aqui, ó, ele criou uma chave chamada nome e uma chave chamada e-mail. Coincidentemente, né, e de propósito, nós fizemos o quê? Nós criamos um parâmetro nome e um parâmetro e-mail. Então o parâmetro nome e o parâmetro e-mail tem que coincidir com esse nome e esse e-mail aqui. Ó, tá? E que tem que coincidir com esse nome e esse e-mail aqui. Tá joia? Isso que tem que bater. Tá? Então, por exemplo, agora nós queremos que esse nome ele venha lá do form, por exemplo. Você fala, não, mas eu quero pegar daqui o nome. Como que vocês fariam isso? Então nós podemos pegar aqui pelo ID o valor desse componente e pelo ID o valor desse componente, por exemplo. Né? Então como nós podemos fazer isso? Como nós podemos obter aqui, por exemplo, uma variável nome? Vamos chamar aqui, ó, txt nome. Como que eu poderia pegar esse valor? Nós poderíamos acessar pelo ID, usando o delimitador aqui, usando o seletor do jQuery, né? Como que chama aquele carinha lá? O primeiro campo. txt nome, né? Então eu copiaria ele aqui. Olha só. Ponto. Será que eu consigo uma função que me retorne esse valor? É val, será? Se isso for verdade, basta nós substituirmos aqui, ó, que o nome já vai ser modificado. Tá vendo? E o outro? Eles têm o quê? E-mail. Cria uma variável interna aqui. Será que dá para fazer assim? Mesma coisa nesse local aqui, ó. Será que isso funciona? Vamos testar, né? Então, vamos abrir aqui a tela, carregar a página. Vamos verificar se nosso código-fonte foi alterado. Clicando no clientes, ó. Perceba que ele foi modificado, ó. Tá? Perceba aqui, ó. Você está vendo o código já alterado. E vou pôr um breakpoint aqui só para a gente testar. Só para a gente testar mesmo. Então, vou pôr aqui, ó. Não, vou pôr João. João tem que ser o primeiro, né? João@htcursos.com. E vou salvar. Olha só, o que nós temos aqui no e-mail? João. Tá vendo? Então ele de fato pegou o ID. O que nós temos aqui? João@htcursos.com. Então se eu liberar, ele de fato cadastrou com o ID número 4. Ó. Tá vendo? O PI continua lá. Eu vou até desmarcar o breakpoint aqui. Ó. Agora deixa eu cadastrar o Zé. O Zé também tem que estar no banco. Ó. Olha lá, cadastrou o Zé. Ó. O ID número 5. Então ele está pegando certinho. No banco não, ele está cadastrando naquela condição que nós fizemos aqui, numa lista, né? Nós criamos uma lista e fomos inserindo na lista pela web, tá? Então está funcionando via jQuery. É a primeira versão aí do nosso cadastro via jQuery, já usando a Ajax, Single Page Application. Perceba que a nossa página não foi modificada em momento algum, ela não foi recarregada o HTML inteirinho. Essa requisição manteve o HTML intacto. Perceba que a árvore de elementos aqui, ó, os elementos do HTML estão aqui.
essa árvore continua na memória, eu mando salvar aqui a Maria, essa árvore não é alterada, nada nessa árvore é modificada, tá? Ou seja, ela faz a requisição e a tela continua intacta. Tá? O que nós podemos fazer agora é pegar esse resultado e imprimir aqui embaixo, se a gente quiser, ou então mostrar aqui embaixo uma lista contendo todos os elementos, né, do nosso cadastro de clientes. Como que nós poderíamos pegar essa lista e imprimir lá na tela? Como nós poderíamos fazer isso? Primeiro, se eu quiser pedir uma lista, eu quero que o browser peça uma lista. Tá? Ele vai pedir pelo método do post ou pelo método do get? Do get, tá certo. Então vamos fazer aqui, ó. Do get, ó. Do get. Nós queremos que o servidor entregue, né, uma lista para nós. E o que ele vai entregar lá para a tela? O que ele vai entregar? Ele pode entregar essa lista, né? Só que essa lista, se nós entregarmos a lista, como que essa lista vai ser entregue lá para a tela? De que jeito, que padrão de dados nós vamos entregar isso lá para a tela? O que vocês imaginam? Porque aqui nós entregamos assim, ó, colocamos o ID, um espaço, o e-mail, um espaço, um nome. Como que chama esse padrão aqui? Existe algum padrão que nós estamos entregando para o browser? Não existe. Então nós poderíamos criar um padrão que poderia facilitar nossa vida, que é o padrão JSON. Tá? O padrão JSON, ele entrega seguindo essa sintaxe aqui, ó. Seria assim, ó, ID, olha só, ID igual a 1, por exemplo, vírgula, nome igual a João. Seria assim, ó, nome igual a João. E-mail, 2 pontos, na verdade, tá? joão@htcurso.com, por exemplo. Ali. Aí. Por exemplo. Então perceba que nós entregamos em um padrão que é um padrão já familiar para o JavaScript. Isso aqui é parecido com um objeto JavaScript. Então dá para a gente começar a trabalhar com a ideia de serialização. Ou seja, eu pego um dado no padrão JSON e converto ele para um objeto JavaScript. Eu posso fazer isso. Tá? Esse é um padrão JSON. Tá? É um padrão de dados. É uma forma de você estruturar... Opa, aqui não tem essa aspas, não. E entregar lá para o browser. E o browser, via JavaScript, conseguir transformar esse carinha aqui, ó, em um array, em um object JS. Perceba que isso que nós acabamos de mostrar aqui, esse padrão, é muito parecido com isso aqui, ó. Concorda? Que é muito parecido com isso aqui? Isso daqui é um objeto JavaScript, é um objeto. Mas está bem parecido com o JSON, não tá? Então é fácil você transformar uma string nesse padrão aqui, em um objeto JavaScript obedecendo esse padrão. É muito parecido. É muito parecido uma coisa com a outra. Então, se eu entrego o JSON para lá, tá, para a tela, fica fácil de eu transformar o que está vindo de lá como JSON, como objeto JavaScript. E se eu transformo isso aqui em objeto JavaScript, eu consigo manipular de uma forma mais tranquila aqui na tela. Por exemplo, você imagina se eu tenho aqui, ó, vamos pensar assim mesmo. Eu gostaria muito de poder imprimir aqui embaixo, olha só, imprimir aqui embaixo, via JavaScript, eu gostaria muito de criar, por exemplo, uma lista de clientes cadastrados. Eu quero colocar uma lista de clientes cadastrados. Eu quero colocar aqui o nome dele, uma barrinha, vamos pôr assim, o ID dele, uma barrinha, o nome dele, outra barrinha e o e-mail dele, por exemplo. Aí eu venho aqui e quero colocar assim, ó, ID 1, depois João, arroba alguma coisa. Pronto. Depois eu quero imprimir 2, Zé arroba htcurso.com, por exemplo. E assim sucessivamente. Vamos imaginar essa situação, que queremos montar uma listinha com essa cara aqui. Tá? O que nós podemos fazer? Vamos esquecer um pouquinho a API, esquecer um pouquinho o nosso controller. Né? Vamos esquecer um pouquinho daqui. Tá? Eu quero montar essa estrutura aqui. Se eu tiver aqui um vetor de objetos JavaScript, eu consigo imprimir os caras desse jeito? Vou botar um stop aqui. Ó. Então vamos só simular aqui um vetorzinho aqui no escopo do documento. Vamos ver se a gente consegue trabalhar ele. Tá? Nós queremos fazer isso aqui. Eu vou criar aqui uma variável, certo? Eu vou chamar de JSON. São dados. Só para a gente
simular aqui, tá? E aqui dentro, a gente vai colocar dados no padrão JSON. Só que o padrão JSON pode vir assim, ó. ID, dois pontos, 1. Primeiro carinha é esse aqui, ó. ID, dois pontos, 1, vírgula. Nome, ó, nome, dois pontos, João. Tá vendo? Eu pôr só duas pessoas, tá? E-mail, dois pontos, João, arroba x.com. Beleza? Esse aqui é o primeiro objetinho. Eu posso até fazer assim, ó. O primeiro objeto tá aqui. Ó. Vírgula. Um segundo aqui, ó. Que é igualzinho. Vou até dar um enter aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui, ó. Igualzinho, ó. Perceba, eu tenho um carinha aqui, que é um objeto, né? Que vai representar o objeto. E tem um outro aqui, ó, o 2, ó. Vai ser o 0, né? Aqui nós podemos, porque nós temos dois objetos, né? Nós podemos agrupar ele como colchete, olha só. Então ficou assim, o primeiro objeto, né? Como se fosse da posição 0, tá vendo? E aqui o segundo, como se fosse da posição 1, tá? Dentro de um conjunto. Obedecendo o padrão JSON. Então, para a gente testar se isso aqui está certo mesmo, nós podemos copiar isso aqui. Será que isso aqui está certo? Nós podemos copiar isso aqui todinho. Né? Então, aqui, ó. Vou copiar ele todinho. Aí lá a gente apaga aspas. E joga nesse site aqui, ó. JSON Editor Online. E joga aqui, ó. E vamos rodar. Ó, não ficou bonito não, tá errado. Deixa eu apagar essa aspa aqui do final. Opa. Na minha pesquisa aqui. Eu procurei um editor online de JSON qualquer na internet, só pra gente testar. Olha só. Ao rodar, ele vai dizendo, ó, você tá com colchetes aqui, ó, tá errado esse colchete. Tá? Então eu vou, na verdade, eu vou apagar esses chaves aqui no final, tá vendo? E vou testar novamente. Ó. E ele organizou a minha estrutura de JSON. Eu só tinha um par de chaves sobrando. Olha só como ficou organizado. Ficou assim, ó. Tá vendo? Então o primeiro objeto da posição 0 é esse objeto aqui. É esse array, tá? E o segundo é esse objeto. Então quer dizer que agora essa sintaxe aqui, ó, ela está correta. Olha só, isso aqui é um texto, né? Que está no padrão JSON e aqui é assim que ele vai ficar quando a gente jogar ele com JavaScript. Essa estrutura aqui que ele vai rodar. Tá? Então eu posso testar isso aqui e jogar no meu código já arrumado ali, ó. Vamos ver como vai ficar. Assim, ó, pronto. Esses aqui são os dados aqui. Tá? Aí eu quero converter esse cara aqui para JavaScript. Quer fazer igualzinho o site fez lá. Eu quero vir aqui e criar um objeto, né? obj dados, por exemplo. Aqui. Aí tem a forma nativa, né? Através do JSON parse. JSON.parse, forma nativa. Nós podemos fazer isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí, JSON.parse. Vamos rodar isso aqui no browser, só para a gente verificar se vai dar certo. Podemos vir aqui, ó, nosso próprio localhost, né, rodar ele e verificar se dá certo. Carregar nossa página, deixa eu dar um start aqui, né, servidor. Abrindo a página. Tá aqui, ó. Isso aqui foi a brincadeira que nós fizemos, né. Então vamos inspecionar o elemento e ver se a gente tem algum erro. Aí de cara já vimos que tem um erro aqui. Ele falou, ó, não achei se na posição 3, ó, in JSON at position 3. Ó. Ele não conseguiu, ele falou que tem um erro de sintaxe aqui naquele nosso comando. Ó. Tá? Bom, olha só, tem um site aqui bem legal que mostra um exemplo. Eu peguei aqui no próprio exemplo do Davi School, um exemplinho exatamente do que a gente está precisando, tá? Um exemplo pequeno, tá? Um exemplozinho. Que ele faz o quê? Ele tem uma variável de texto contendo os seus empregados aqui, né? Os seus employees aqui. Tá? E uma listinha seguindo o padrão JSON. Perceba que ele tem aqui, ó, employees, dois pontos, aí abre e fecha colchetes, né? E aqui ele começa a colocar os seus objetos. Ó. Esse é um objeto, esse é outro objeto, tudo no padrão JSON. Só que é uma string isso daqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que como clientes. Eu vou até apagar isso daqui. Tá? Eu vou colocar aqui
exatamente igualzinho está lá obedecendo aquele mesmo padrão. A única coisa que está diferente aqui é que tá aspas simples, né? Ou apóstrofo, e fecha aspas simples. E dentro nós colocamos as aspas duplas, ou aspas, né? Nos objetos internos, tá? Então ficou aqui um objeto principal chamado clientes, 2 pontos. Aí na frente eu tenho aqui um par de colchetes, tá? Um par de colchetes, deixa eu separar assim, para a gente poder enxergar. Então ficou assim, ó, clientes, 2 pontos. Né? E agora eu abro um par de colchetes. Aqui eu vou colocar um objeto, aqui eu vou colocar outro objeto. Então eu poderia colocar vários objetos aqui, ó. Dessa forma. Se tiver 10 objetos, 10 clientes da nossa lista, eu vou ter 10 par de colchetes aqui. Agora, o que tem em comum em cada um par de colchetes desses? Que cada um desses tem o nome, né? Aí 2 pontos, o nome do cara aqui na frente. Aí, esse é o primeiro par de chaves, perdão. Primeiro par de chaves. Nome e e-mail. Beleza? Aí o segundo par de chaves. O que tem no segundo par de chaves? Mesma coisa. Nome, 2 pontos, alguma coisa. Aí vírgula, alguma coisa. E-mail, 2 pontos. Opa, 2 pontos aqui, o e-mail. Então nós estamos definindo um padrão para entregar os dados para o nosso JavaScript para que ele possa renderizar isso no cliente. Tá? Esse padrão é o padrão JSON. Só que ele vai chegar para nós como uma string. O nosso controller vai ter que fazer de alguma forma essa conversão em todos os objetos que estão naquela lista e vai ter que jogar dentro desse padrão aqui para nós. Jogou dentro desse padrão, beleza, o JavaScript vai receber dentro desse padrão e vai fazer uma conversão aqui. Tá? Eu vou colar aqui um exemplo aqui que eu sei que tem chance de funcionar. É isso aqui. Deixa eu apagando aqui, voltando, só para... Aqui, olha só, vou jogar dois aqui dentro, tá vendo? Então eu joguei aqui o primeiro João e aqui o Zé. Tá? Esse aqui é o meu primeiro objeto da minha lista, que está lá no controle. Esse aqui é o segundo objeto na minha lista no controle. Ele vai chegar desse jeito para nós aqui, ó, clientes. Aí eu vou passar esse cara para o meu objeto dados. Tá? Vamos abrir aqui a nossa telinha, atualizando ela. Perceba que agora nós não temos nenhum erro. Vou pôr um breakpoint bem aqui na 17, que ele já vai ter passado pela conversão. Tá? Atualiza, olha o que ele fez. Ele criou esse dados, que é um stringão contendo vários elementos no formato JSON. Aí o que a gente faz? JSON.parse, me traduz isso aqui para objetos. Olha o que ele fez. Ele criou um objeto clientes contendo um array como referência, certo? De 2 posições. Na posição 0 nós temos e-mail igual a esse carinha, esse ID, esse nome. E na posição 1 também, e-mail, ID e aquele carinha. Então agora que nós temos esse array aqui, chegou esse stringão para a gente, e nós temos um vetor de objetos, nós podemos percorrer esse vetor de objetos e jogar os dados desse objeto lá no DOM, onde nós queremos jogar, em qualquer lugar ali embaixo. Agora está em nossa mão ali, a gente pode percorrer em forma de for, loop e está imprimindo dentro de qualquer objeto aqui, tá? Dentro de qualquer elemento no meu HTML e renderizando esse layout. Tá? Então, por exemplo, como que eu faria para percorrer esse carinha aqui, ó, e fazer ele imprimir dentro do DOM? Vamos sem usar jQuery, só para a gente lembrar aqui como que funciona, como que seria. E aí a gente já faz com jQuery também. Tá? Como faz? Vamos supor assim, eu quero jogar todo mundo aqui, ó. Eu quero jogar assim, ó, nome separado por espaço, por exemplo. Tá? Nem vou fazer essa coluna aqui. Vou fazer só assim, ó. Vou criar uma div aqui, ó. Uma div qualquer aqui. Aí, barra div, pronto. Tá ali, ó. Did, conhece a tag aí? Did? Div, vendo? Vou dar um ID para ela, tá? ID, um ID para ela, e vou colocar aqui dados. Não, dados não. Vou colocar aqui, ó, conteúdo. O meu sonho é aprender a digitar. Tá? Conteúdo, beleza. É aqui que nós queremos imprimir aquele conteúdo. Tá? Bom, aqui está o objeto, e eu quero jogar os dados daquele vetor aqui dentro. A gente sabe fazer isso via JavaScript puro, não sabemos fazer isso? Como seria para colocar via JavaScript puro, sem ser via jQuery? A gente pode até fazer isso aqui, só para a gente relembrar aqui. Como faria? Tá? Primeiro nós temos que acessar o nossa div, né? Como que eu faço para acessar ele sem ser via jQuery? Vamos fazer um velho flashback aqui, ó, nativo. Ó. Nativo, e aqui está tudo com jQuery, certo? Tá? Como que a gente faz de forma nativa ali? Eu acesso o meu documento, vou chamar lá o conteúdo, ó,
a variável recebe document ponto get element by id, elements by id, eu coloco o carinha lá que eu quero achar, certo? Olha lá, conteúdo. O que eu faço com ele? Conteúdo ponto inner HTML. Lembra isso aqui? E eu jogo lá dentro os dados. Só que esses dados eu não quero jogar de qualquer jeito. Eu quero fazer de um jeito elegante. Então eu faço o que aqui? Vou jogar aqui assim, os dados eu quero jogar primeiro. Eu quero jogar primeiro um nome, depois eu quero jogar um tracinho assim, um traço assim, depois eu quero jogar o e-mail, certo? E aqui eu quero jogar o ID. Eu quero fazer assim, ó. Eu quero fazer essa combinação aqui, ó. Eu quero fazer assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tipo assim, João e o e-mail do cara assim na frente. Tá? Só eu quero fazer isso para todo mundo, né? Quero fazer um for aqui que vai de 0 até o quê? Até objetos. Olha lá, objeto dados. Não, vetor. Será que eu posso fazer isso aqui, ó? Será que eu posso fazer isso aqui? Será que eu posso percorrer dessa forma? E colocando o meu conteúdo lá, jogando HTML dentro dele. Só que se já existir conteúdo lá dentro da minha div, eu vou manter, eu não quero perder. Então ele vai receber o que já está lá, mais esse novo elemento aqui. E no final, eu posso até querer quebrar uma linha, né? Assim, eu quero quebrar uma linhazinha para ficar um embaixo do outro. A gente pode fazer isso aqui de forma nativa, né? Se a gente quiser fazer dessa forma aqui. Tá? Porém, o que está faltando aqui? Quem que é esse D aqui? Quem que é esse nome? Quem que é esse e-mail? Na verdade, esses dados vão vir da onde? Não vão vir aqui do meu objeto? Tá? Então eu vou ter aqui o meu objeto, dados, na posição 0, ou na posição i, né? Na posição i, ponto, quem? Ele é um vetor daí, não é? Aí sim eu vou acessar o id. Sabe que isso aqui funciona? Olha só. Eu quero pegar o da posição 0, que seria esse cara aqui, ó. Será que eu consigo fazer isso? E esse aqui é da posição 1. Será que eu poderia fazer isso? Ou eu tenho que acessar aqui, ó, objeto dados, ponto cliente, na posição 0. Como que eu faço para saber isso? Tá? Como que eu faço para saber isso? Olha só, se você não lembra disso, o que a gente faz? A gente coloca um comentário aqui, ó. Deixa assim, ó. Tá? Vamos lá no browser, o browser vai nos ajudar a lembrar disso aqui, ó. É só pôr um breakpoint aqui, ó. Tá? Deixa eu lembrar aqui, ó. Olha só. Tá aqui, objeto dados. Vamos fazer um teste? Será que se eu quiser acessar um dado aqui desse cara, eu tenho que acessar primeiro clientes, pontos na posição 0? Olha só como que a gente faz. A gente pode vir aqui, ó, e vamos simular aqui, ó. Pode vir aqui e simular, ó. Aqui na própria ideia aqui, ó, no próprio inspetor de elementos, nós podemos adicionar aqui, ó. Será que se eu colocar clientes, ó, obj, né? Como chama aqui? Obj dados. O que eu tenho na minha mão? Opa, olha isso que você tem na mão. Você tem clientes. Ah, então eu tenho que fazer assim, ó. Obj dados ponto clientes. Ah, beleza. Se eu fizer objeto dados ponto clientes, olha que eu tenho 0, 1. Ah, então se eu quiser fazer obj dados ponto clientes, olha lá, clientes na posição 0. Olha o que eu tenho. Olha só onde eu cheguei. Aí se eu fizer assim, ó, obj dados na propriedade clientes na posição 0, ponto e-mail. Olha onde eu cheguei. No e-mail que eu quero. Então naquele meu loop eu posso fazer o que aqui? Qual conclusão nós chegamos aqui? Quem que é esse cara aqui? É o meu obj dados clientes, que é esse cara aqui, certo? Clientes, na posição i, ponto id. Olha lá. E a mesma coisa pro nome. E a mesma coisa pro e-mail. Olha só o que nós fizemos. Será que a gente tem objeto dados.length ou é objeto dados.clientes.length? Quem que é o vetor aqui? Deixa eu ver aqui, vamos verificar. Obj dados, obj dados ponto length, existe aqui, ó. Undefined. E se eu fizer isso aqui, ó, ponto clientes, ó,
ponto length. Opa, duas posições. Então é isso que nós precisamos. Tá? Length, ponto, opa, ponto clientes, ponto length. E agora sim, parece que nós conseguimos chegar no cara que vai levar o conteúdo de fato aqui para baixo para nós. Tá? Então vamos lá. Vamos rodar. Rodamos a página, vou rodar direto. Eita, pega, deu um monte de erro, hein? Você viu? Ó, deu um monte de erro, mas ele imprimiu ali embaixo, ó. Ele não pôde ler a propriedade ID, é indefinite. Então tá, ID está indefinite para alguém aqui, ó. Tá? Acho que a gente fez algum errinho de lógica aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. I menor do que o candidato length, tá vendo? Não sei nem como que... Ó, rodando, aí, beleza. Quer dizer, nem posso saber. Aí, olha só o que nós temos. O que estava naquele vetor foi impresso no browser, conforme a gente realmente desejar. Tá? Então isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Que aqui, ó, se nós conseguimos fazer com que o nosso controller entregue os dados dessa forma para nós, automaticamente o nosso JavaScript vai saber fazer isso. Só que ele não vai fazer isso assim, já carregando de cara. A gente vai ter que fazer uma requisição para ele e ele vai entregar isso para a gente. Tá? A gente vai ter que fazer uma requisição para ele entregar isso para a gente. Então isso daqui, ó, ele vai ser processado numa volta. Numa volta. Então em algum momento, nós vamos ter que fazer o quê? Faça uma requisição get, olha só, vai ser algo tipo assim, ó, ponto. Faça uma requisição get lá para o nosso clientes, certo? O que voltar para nós vai ser dados, não vai ser dados? Não vai ser dados? Então vai ter dados e vai ter status, certo? Aí o que nós queremos fazer com esses dados? Nós vamos pegar esses dados, ao invés de ser essa linha, ó, esses dados vai ser esse cara aqui, ó. Olha só. Então quer dizer que se o nosso controller entregar exatamente isso daqui, ó, deixa em comentário, tá vendo? Eu vou até pagar, ó, sem medo. Ó. Se o nosso controller entregar dados dessa forma pra gente, a gente já consegue exibir. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, esse nosso get aqui, ó, e ele fizer isso aqui, ó, string saída, aqui, ó, dados. Olha só. Se ele entregar daquele jeito, ó, aí eu vou ter que fazer um lance aqui para poder entender e respeitar essas strings aqui. Ó. Porque aí já é a sintaxe do Java, tá vendo? Ó, tô tentando fazer aqui. Para ele entender que não é para ele concatenar, que é para ele aceitar aspas, entendeu? Vamos lá. Tem paciência. Pronto, salvei. Olha lá. O que eu fiz aqui? Eu montei uma stringona do jeitinho que estava lá. E vou montar essa resposta aqui, ó, igualzinho. Ó. Então quer dizer que agora... Opa, deixa eu dar o stop aqui. Print ln nos dados. Ó. Aí, pronto. Olha o que nós fizemos. Ó. Quem inventar de fazer uma requisição pelo método get para o nosso controller vai receber de presente essa string fixa aqui. Sempre essa string fixa. Não vai ser dinâmico. Por enquanto é fixa. Tá? E nós falamos aqui que a telinha está programada para quando carregar o documento, ele já faz uma requisição pelo método get lá para a nossa API, certo? Lá quando eu falo API, pessoal, estou falando dessa parte aqui, web, tá? Esse controller, faz para esse controller que vai entregar os dados naquele jeito, padrão dele, e vai cair aqui para nós. Nós vamos transformar ele em vetor, vamos acessar um elemento do HTML e vamos criar uma rotina para impressão. Vamos ver se isso funciona? Só que eu vou até fazer uma sacanagem, ó. Eu vou chamar esse cara aqui ó, de João do controller, tá vendo? Ao invés de só João, para saber se realmente a gente está trabalhando com a API. Tá? Vou executar, tá, deve estar parado a API aqui, deixa eu... Stop. Vou rodar esse cara aqui. Vamos abrir. Olha só o que está acontecendo aqui.
Primeiro, o que aconteceu aqui? Ó? Já foi feita uma requisição via GET lá pro servidor. Olha o que o servidor entregou para nós. Ó, João do controller. O servidor entregou isso para nós. O nosso controle entregou isso para nós. Tudo bem, agora que o servidor entregou, vai cair aqui, ó. Vai cair dentro do nosso conversor. Olha o que o nosso conversor vai fazer. Passou por aqui, virou o quê? Virou array, ó. Tá vendo? Virou array, acabou a paradinha, né? Então, vou soltar aqui, vou liberar. E João do controller, que veio lá da web, já está na nossa tela. Agora, qual que seria o próximo passo? Eu não vou fazer hoje, vai ficar na próxima aula. Mas qual que seria o próximo passo? Essa string. Isso. Essa string ser gerada automaticamente a partir de onde? Dessa lista aqui, ó. Essa lista que está aqui, ó, quando você chamar esse método get, o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar dentro dessa lista, e fazer o quê? E gerar essa string aqui. Gerando essa string, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando para o nosso cliente o quê? Um dado no padrão JSON, uma string no padrão JSON, e nós estamos convertendo e imprimindo aqui na tela. Tá joia, gente? Então na próxima aula a gente continua com o próximo passo. Obrigadão.